para fazer o encerramento. Agradeço a oportunidade e peço desculpas se eu me alonguei. Ok, agora vamos... Eu ressalto aqui que este processo é um processo de execução, de cumprimento, processo administrativo. Nós temos ainda a previsão de outras etapas. Pelo menos 10 dias vamos receber informações adicionais. Então, alguma informação que seja necessário ser juntada a este momento ainda de avaliação pode ser encaminhado ao Ministério Público. Deve, inclusive. Nós vamos avaliar a proposta do prefeito em relação ao comitê que está sendo proposto. É muito interessante para ampliar e agilizar e que pode facilitar a transparência, pode facilitar o controle. Nós devemos avaliar se essa é a melhor solução também. Temos clareza de que o processo na prefeitura teve altos e baixos, em algumas situações muito mais baixo do que alto, muito mais, em outras, mais seriedade e outras muito menos seriedade. Por exemplo, na questão do diagnóstico dos catadores, na questão do diagnóstico dos resíduos sólidos, que são tarefas tecnicamente relativamente simples. Eu diria que faltou vergonha na cara para fazer cumprir realmente. Eu queria colocar, assim, eu quero colocar isso porque não é algo que se admita que o prazo que foi colocado era impossível de se realizar. Como é que você não pode fazer um censo de algumas pessoas, de alguns profissionais que trabalham numa atividade específica? Então, isso nós vamos ter que analisar detidamente. Agora, existem outras situações mais complexas, sim, como foi destacado aqui. Não podemos tratar no mesmo saco as duas coisas. O que é importante, eu estava falando para o secretário de Assuntos Jurídicos aqui, é que fique demonstrado, antes de qualquer coisa em relação a prazo, fique demonstrada a seriedade da Prefeitura Municipal de Belém em tratar esta questão, em resolver esta questão, de forma inteligente. Quando eu digo de forma inteligente, é a forma que a lei prevê. Não com desperdício, não com levar para um aterro, qualquer que seja ele, tudo o que quer que seja. Fogão velho, pneu, resto de comida, papel, vidro, como se isso fosse solução. Isso é desperdício. E é enriquecimento das empresas que se propõem a fazer isso. Sem justificativa. Na verdade, com exclusão dos catadores. Então, vamos, assim, tirar um pouco essa fixação de que tem que o prazo do AURA ter fechado. Isso é uma fixação que não é contra, não é a favor da gente, isso é contra a gente. O que temos que olhar é como é que vamos fazer essa tarefa de separação e de coleta, de separação do lixo primeiro, no gerador, e de coleta desse lixo separadamente, resíduo úmido, resíduo seco, e aproveitamento disso, com seriedade. Então, a participação, eu acho que a demonstração do interesse passa por uma série de atividades. Também, por exemplo, mais especificamente relacionando aos catadores, que tem um papel estratégico fundamental, os catadores precisam também levar a sério a sua própria atividade. Precisam se organizar, precisam se estruturar, ter as cooperativas, as associações, fazer um serviço que seja digno do seu próprio momento histórico, que é a inserção como profissionais mesmo, para terem a remuneração devida. Ficar isolados como indivíduos, não tem como a prefeitura absorvê-los dessa forma. Então a tarefa não é só da prefeitura também. Tem uma tarefa de cada um dos indivíduos que integram a sociedade. Na separação, por exemplo, do resíduo, na sua casa.
Tem a tarefa das organizações, das cooperativas e associações dos catadores e dos catadores individualmente. Tem a tarefa dos órgãos das empresas, dos grandes geradores. Tem a tarefa do Ministério Público e da Prefeitura como agente da política pública para realizá-la. É isso que nós não podemos deixar simplesmente rolar. Eu quero deixar aqui um registro também, para que não fique imaginando que eu estou sendo injusto, que esta atual gestão da Prefeitura é diferente da gestão anterior. Muito. A gestão anterior não teve seriedade, nós tivemos que processar a Prefeitura e o prefeito. Nesta gestão nós tivemos diálogo e nós tivemos compromisso. Nós temos que ajustar para que o rigor seja mantido. Então é importante reconhecer isso. O prefeito vir aqui, vocês viram que ele sabe do que ele está falando. Ele negociou o termo de ajustamento de conduta pessoalmente com a gente. Então é um gestor que sabe da questão, sabe de cada uma das suas nuances. Ele não dispensa o secretário, mas ele tem conhecimento da situação de forma responsável, como um gestor responsável deve ser. Essa questão, portanto, não é só da CESAM, mas a CESAM deveria ter sido estruturada, como foi colocado no termo de ajustamento, para fazer a tarefa. E não é, secretário, no PPA de 2015, não. A CESAM tem que ser estruturada já, e os outros órgãos também. Não dá para esperar essa lógica. E também não se pode argumentar de que não é possível fazer isso. Se o prefeito quiser criar uma secretaria agora, especial, para tratar desse assunto, ele tem como fazer. Por decreto. Não existe impedimento. Ele pode convocar os funcionários de onde bem entender para reforçar essa estratégia. Como isto é prioritário e como isto é essencial, é questão de saúde pública, é questão de moralidade administrativa, é questão de meio ambiente, de proteção ambiental, é questão de razoabilidade, é questão de dignidade, inclusive. Não é, portanto, uma questão secundária. Pode ser feito isso. Eu peço que chamem, por favor, a listagem dos inscritos. Ah, tá. É diferente. Tá legal. A listagem, por favor, dos inscritos. O primeiro inscrito é o engenheiro Marco Valério de Albuquerque Vinagre, que é engenheiro do Ministério Público. Eu peço que o Joel nos ajude com o microfone. Eu peço que o Joel segure o microfone também, se for possível. Porque quando der 2 minutos, eu quero que ele retire o microfone. E a minha pergunta está por aí ainda, não? Para não dizerem que nós estamos facilitando para um ou para outro. Vamos marcar aqui. Tá. Valério, está com a palavra. Ok. É uma questão até repetitiva de ontem que eu fiz essa pergunta. Só que como ontem não foi satisfatória a resposta, né, pelo prefeito, eu acho que talvez o secretário pudesse responder melhor a pergunta que eu fiz ontem. A pergunta é a mesma de ontem. Eu aprimorei mais ou menos assim a redação. Considerando o princípio constitucional, legal, né, do poluidor pagador, o que a Prefeitura de Belém está fazendo e fará com relação ao Igarapé Santana de Aurá, poluído conforme artigo publicado inclusive na revista Acta Amazônica, do professor Gilmar Wanderman, né, com relação à curta distância entre a foz desse rio exutório, que é 250 metros, até a captação das águas da Cozampa ali no Rio Guamá. Isso está sendo monitorado, né? E eu faço essa pergunta, na verdade, vou esclarecer o porquê dela.
é para ela constar dessa data dessa reunião e que nas tratativas posteriores seja incorporado nesse estudo, nesse planejamento do aproveitamento ou recuperação dessa área do Aurá, a questão hídrica também, porque vai ficar um passivo ambiental por décadas ali e que tem que ter uma solução. Aí vão estudar se é uma barragem, se vai recuperar, se é parque, o que vai fazer. Na verdade, é uma provocação para que isso se insira nessa tratativa posterior para evitar um outro passivo de décadas aí. Tá? Muito obrigado, então. Ok. Eu vou pedir, como são poucos os inscritos, eu vou pedir que a Prefeitura anote as questões. E eu vou, inclusive, ler aqui o nome de todos os inscritos, eu peço que eles já venham para frente, para a gente também não perder tempo. O próximo é Carlos Nascimento, depois é Ana Lúcia Moraes, é Ana Lúcia Moraes, né? Depois é o Jonas de Jesus, depois Fernando Monteiro, em seguida Roberta Guimarães, depois Napoleão Farias, Marco Barros em seguida, depois Marcelo, depois Nádia, Regiane Rego, Ruth Reich, Rafael Muniz, Paulo Pinho, que é o último. Esses são os inscritos para falar. Então eu vou pedir que venha o Carlos Nascimento e já fique a Ana Lúcia Apostos, por favor. Bom dia a todos. Tá? Eu sou do terceiro setor há 28 anos. Hoje eu sou servidor público, mas estou de férias. E eu estou aqui como cidadão e representante comunitário do bairro de Fátima, tá, gente? Eu queria lembrar aqui do Dr. Luiz Otávio e lembrar lá do macro-drenagem do UNA, né? Onde se tiravam de dentro do canal São Joaquim, entre outros canais, geladeiras, televisão, era portas, mais variado tipo de lixo. Nós até sugerimos que fosse, no final, feito um museu do nunca mais, que seriam as coisas que a gente pensava que nunca mais iriam jogar no canal. E hoje, mesmo qualificando todo aquele povo das oito subbacias, continua a mesma coisa, hoje está bem pior, né? Aí eu queria lembrar aqui que, como o presidente falou aqui, que o prefeito poderia fazer uma secretaria hoje se quisesse. Ele pode sim, mas ele pode até fazer até 10 secretarias. Mas, como a educação é a base de tudo, se a gente não conseguir educar o cidadão também do seu dever, não vai adiantar nem 10 secretarias, que isso nunca a gente vai chegar ao nosso objetivo. Eu acho sim que hoje, nós quanto cidadão, fica difícil a gente denunciar um vizinho nosso, ou aquele rapaz que empurra burro lá, também está ganhando seu dinheiro, para ele pagar os R$600 ou ir preso. Mas se a gente pegasse essas pessoas e fizesse uma qualificação com eles, e posteriormente ele fosse nessa área e passar um curso sobre o meio ambiente, do que ele aprendeu, seria interessante. Só finalizando aqui, tá? O prefeito colocou aqui como comitê gestor, né? Eu queria colocar como uma sugestão, o senhor colocou como acadêmico, mas eu queria colocar aqui que também fosse, por distrito de Belém, tirasse um gestor para defender cada distrito, que são os 8 distritos de Belém, que fosse composto por um. Então, se finalizar aqui, o terceiro setor, tá. E que as instituições revejam, por exemplo, viu, presidente Moraes, que hoje cada instituição, quanto hoje cada uma gasta com seu material, digamos, copo, prato, entre outras coisas. Eu acho sim, um evento como esse, ou pessoas que vêm de fora, deveria ter sim o seu copo descartável lá para que ele use. Mas se a instituição doasse para cada funcionário o seu material, o seu copo, o seu prato, para ele usar diariamente, não seria gasto tanto, não teria tanto lixo dentro das instituições. Tá? Obrigado, bom dia a todos. Ana Lúcia. Eu sou a Ana, sou presidente da Associação de Catadores do Aurá. Quero primeiro agradecer pela atenção que está sendo dada aos catadores do Aurá, que a gente nunca tivemos isso antes. E gostaria de fazer um pedido que seja reforçado mais a presença de Ananindeua, que seja feita realmente uma audiência dos catadores, que Ananindeua
promete fazer audiência. A gente já estivemos com o Goldinho, falou que ia fazer e até agora ainda não foi chamado os catadores de Ananindeua para essa audiência. E Marituba também, a gente tem poucos catadores de Marituba e não está sendo ouvido. A prefeitura de Ananindeua de Marituba não está dando assistência a esses poucos catadores que Marituba tem em cima do Aurá. Ananindeua, eu estou vendo uma pessoa representando. A gente gostaria de sentar mais vezes, conversar realmente, que a gente só se vê nesses eventos. A gente não senta, a gente não sabe o que está sendo feito. O prefeito colocou que tudo que Belém for fazer, ele vai fazer. A gente gostaria de sentar. E também gostaria de saber se o prefeito de Belém está repassando o prefeito de Ananindeua as ações para que a gente possa cobrar dele que venha fazer também essas ações com os catadores de Ananindeua. Ok. Está presente o promotor de justiça de Ananindeua. Depois eu posso passar a palavra para se manifestar. Eu também queria destacar que dentro das diligências já fomos ao Aurá no início do mês para fazer uma fiscalização já dentro desse processo. E vamos visitar, eu queria avisar para os catadores, para a gente fazer um roteiro que eu quero visitar cada sede dos catadores, das cooperativas, das associações. Se a prefeitura quiser acompanhar, está sendo convidada também. Vamos tomar um café de tarde com uma tapioquinha, eu acho que vai bem, né? E vamos analisar também essa proposta da prefeitura do comitê. Acho que podemos avaliar junto sobre a pertinência dessa proposta. Não. A próxima pessoa é o Jonas de Jesus. Eu ia saudar a mesa, mas eu vou saudar, e já disseram que já tem só doutor aqui, né? Então não precisa mais falar nada, né? Os doutores catadores, porque para mim não existe catador de lá, daqui ou não, existe doutores catadores, que são todos catadores, tá? Então, por que doutor? O médico, ele opera o doente. O catador, ele opera para que a pessoa, o cidadão, não fique doente. Então, ele é doutor também, certo? Então, olha, entre todas as coisas que foi falado, não existe a menor possibilidade de começar um trabalho se tiver o diagnóstico todo de Belém, principalmente com o cadastro dos catadores, né? Nós estamos fazendo esse trabalho realmente na bacia Tucunduba, como estamos fazendo em todas as outras bacias, mas se não existisse, não tem um trabalho. Olha, pessoal, a gente tem aí mais ou menos uns 5 hotéis que nós estamos fazendo coleta seletiva. Sabe por que o hotel chamou a cooperativa? Hein? Porque o turista vem para Belém, chega no hotel, você tem coleta seletiva aqui no hotel? Não tem. Ele volta. Sabe qual é a época que vai entrar agora em Belém? Todo mundo sabe? Sírio, o maior evento do mundo religioso. Né? Vai ter turista em Belém? O turista vai chegar aqui, vai ver nossa cidade toda imunda de novo? Então, olha, a coleta não é uma questão só de catadores e sobrevivência, não. É do cidadão, é lei, é para ser cumprida. Eu não admito que ninguém chegue aqui e diga que não é compromisso, porque a lei foi aprovada dia 2 de agosto de 2010. Nós estamos há 4 anos disso. Né? Se a pessoa hoje assumisse qualquer prefeitura no Brasil, ela estaria se comprometendo, porque se você quer um cargo efetivo, você tem que saber da lei e tem que cumpri-la. É isso ou não é? Hein? Então, a coleta seletiva, nós podemos sim começar um trabalho. Claro, a gente quer a prefeitura mais do que nunca abraçada com a gente. Se não tiver a prefeitura, não existe coleta. Não existe parceria. Se as empresas que estão aqui vai fazer coleta, elas têm o quê, pessoal, hein? Acima das cooperativas. Só o capital. A mão de obra vai ser dos catadores. Por que não investir nos catadores para fazer a coleta seletiva dentro de Belém? Hein? Porque quem faz a coleta somos nós. As grandes empresas estão vindo atrás dos catadores, das cooperativas de catadores. Recebemos a visita de 3 empresários na nossa cooperativa esse mês. Por que será isso? Porque eles sabem que nós somos do escudo. Então a coleta seletiva é obrigatória. A gente pode começar assim, ou em outubro, ou em dezembro, que é o Natal. Porque em dezembro todo mundo quer dar uma assistência para o catador. Mas não quer dar o trabalho digno que é a coleta seletiva. É isso, obrigado. Fernando Monteiro. Eu peço que o próximo, Roberta Guimarães, por favor, fique já aqui. Bom dia a todos. Quero parabenizar o Ministério Público de Belém pela ação, né? E
A preocupação que nós temos hoje com relação ao plano de resíduo sólido e a política pública voltada para a questão do lixo, né, ela nos faz pensar a seguinte questão. A população ela participa pouco das ações tanto do Ministério Público quanto dos governos locais, né? Quando solicita-se a presença de uma entidade a participar das ações junto aos municípios, percebe-se logo que as questões políticas vão à frente das questões de governo. Então, a nossa preocupação, né, é que não houvesse apenas uma punição aos governos locais, como TAC, assinatura de TACs, mas uma obrigatoriedade da população em participar em conjunto, né? A audiência pública de Belém, com quase 2 milhões de habitantes e o auditório pela metade, né? Então a preocupação é, onde está a população de Belém hoje para participar dessa grande ação que o Ministério Público está desenvolvendo? A mobilização dos catadores. Por que não tem mais catadores além de um grupo só que eu consigo perceber aqui? Está uniformizado só um grupo aqui, né? Com relação à região metropolitana, fico feliz em observar que a iniciativa privada chegou primeiro na construção de um aterro sanitário ambientalmente adequado. Fico feliz porque o poder público, ao longo dos 500 anos de Brasil, nunca fez nada. E, infelizmente, a iniciativa privada toma conta. E o poder público, junto com a sociedade civil, fica apenas no debate. Obrigado. Depois da Roberta, o Napoleão Farias. Gente, bom dia. Primeiramente, eu me chamo Roberta, sou representante da Cooperativa de Catadores da Bacia do Una, que está localizada provisoriamente na paróquia do Perpétuo Socorro. O trabalho que é desenvolvido há mais de 7 anos, hoje a gente conseguiu um espaço. Como nosso amigo disse, está uniformizado, está organizado. E graças ao apoio que a gente está recebendo da paróquia, principalmente. A Concaves fez uma visita, viu o trabalho que era exercido lá e ofereceu para a gente um total apoio. Então, a minha pergunta, principalmente no que se refere ao compromisso à Prefeitura de Belém, é no trabalho que é desenvolvido pelas cooperativas nas bacias. Porque nós estamos localizados também numa bacia, que é a Bacia do Una, a Concaves, a Cocavip. Então, que tem esse apoio, esse compromisso diante do trabalho que está sendo exercido. Porque hoje, a nossa cooperativa tem um diferencial, não só a nossa como todas, que a gente não vai numa condição de só catar o material na rua, de pegar essa matéria-prima, de transformar numa subsistência para as pessoas que estão lá, mas também de quebrar um paradigma que foi criado pela comunidade, pela falta de apoio junto ao poder público, que trabalha a prevenção, que trabalha a conscientização, que o catador não é marginal. O catador não é aquela pessoa que está ali, mas está buscando o sustento para suas famílias. Hoje a nossa cooperativa está com 50 cooperados. Estão trabalhando, a maior parte são mulheres, que a gente está mostrando para a comunidade em si, não só dentro do nosso espaço, como as outras cooperativas estão, mostrando para a comunidade que a gente precisa ter essa conscientização com o nosso espaço, que a gente precisa ter esse cuidado com o meio ambiente, e que vocês possam firmar esse compromisso com a gente. Roberta, por favor, seja mais objetiva na questão. Qual é a pergunta para o secretário? Que possa estar indo visitar o nosso espaço, olhar, porque nós precisamos também desse apoio, desse compromisso, que o nosso espaço ele é provisório. Nós precisamos de um galpão, nós estamos vendo áreas. Então, eu peço não só ao nosso espaço, como as outras cooperativas também. Tá? Okay. Depois do Napoleão, Marco Barros. Bom dia a todos. Eu sou de Cotijuba e eu queria fazer uma pergunta diretamente para vocês. O que vocês farão para recolher nosso material? Como vocês vão fazer transporte, matéria de transporte? Porque nós estamos... Tucunduba, né? Não, Cotijuba. 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 Uhum. Ok. Ele já anotou a questão aqui, vai ser respondida. Depois do Marco, o Marcelo.
Bom dia. Meu nome é Marco Barros, estou aqui representando a ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, né? Nessa discussão muito importante e frutífera. A gente sabe que essa parceria entre o Ministério Público e a Prefeitura, no caso, e o Ministério Público em geral e as instituições brasileiras, elas têm dado muito certo, né? Em Santa Catarina é um exemplo disso. Nós tivemos hoje, mês passado, o 11º Seminário Nacional de Resíduos Sólidos da ABS, e lá estava a promotora também de Santa Catarina, e também em Santa Catarina não tem mais lixão hoje, né? E essa parceria que já tem aí alguns anos entre o Ministério Público e os poderes constituídos de Santa Catarina geraram esse novo cenário. Quanto à questão das leis, nós, inclusive, nesse seminário, chegamos a conclusões de que a questão dessa essa questão do aterro que está sendo colocado hoje do lixão, que é proibido, para a gente, desde 81, desde a Lei 6938, essa destinação inadequada dos resíduos, ela já não é mais possível, ela virou crime com a Lei de Crimes Ambientais de 98, a 9605. Então, nós achamos que nós estamos atrasados, sim, mas nós achamos também que atitudes como essa são importantes. Uma outra questão que eu queria levantar, e aproveitando a secretária de Educação, nós temos uma lei federal de educação ambiental. E essa lei ela está subsumida, quase nunca é utilizada, muitas vezes os próprios professores não conhecem essa lei. E quando a gente fala que a educação ambiental ela é fundamental para esse processo todo, essa lei ela diz que está lá no currículo de todas as disciplinas. A educação ambiental deveria estar. Então, nós temos que usar mais essa lei, a Lei Federal de Educação Ambiental. Nós temos que inserir, nós temos que colocar isso lá nos currículos de todas as séries, de todos, da escola pública, municipal, estadual, etc. Então, para concluir, eu queria dizer que a ABS também está muito feliz com o tratamento que a Prefeitura tem dado a essa questão aos catadores, o Ministério Público também, dizer que são 400 mil hoje, segundo o IPEA, são 400 mil pessoas que, a partir de uma ação criativa, saíram desse processo de exclusão e elas mesmas se colocaram para a sociedade dizendo, eu tenho que dar para essa sociedade. São 400 mil pessoas que a gente tem que olhar. Para concluir, eu queria dizer que a União, eu acho que ela, quando colocou na questão da Lei 12.305, que em nenhum momento diz que devemos acabar com o lixão, ela diz que nós devemos ter uma forma melhor de gerir isso aí, mas a União ela não disponibilizou, talvez, segundo a ABS, 1 bilhão e 500 milhões de reais para ajudar os municípios e os estados, tá certo? A fazer essa transição aí para uma forma melhor de gerenciar os resíduos. Então, a União precisava entrar com mais recursos, segundo o que a gente entende também, porque essa não é uma problemática simples, nós sabemos, e é uma problemática que deve envolver todos os entes da federação. Nós queríamos colocar também que nós vamos deixar algumas questões para o Ministério Público e para a Prefeitura, nesse longo desses dias aí que se colocam, os 10 dias, para tentar contribuir ainda mais para esse debate e para que esse TAC vigore, né, de forma positiva ainda mais. Saudamos essa iniciativa e nos dispomos a estar participando da ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, em todos esses momentos aí, inclusive mais efetivamente. Obrigado. Doutor Marco, eu quero já agradecer as palavras e convidá-lo a organizar aqui em Belém também um outro encontro dessa natureza para debater esse assunto. Poderíamos organizar esse debate de forma bem ampla, com os catadores também falando, com os segmentos interessados, ok? Além, depois do Marcelo, que é o próximo. Bom dia a todos. A Nádia, por favor. Tá? Eu sou Marcelo, diretor da Rede Recicla Pará, e nós temos uma proposta para o Luiz Otávio, doutor Luiz Otávio Mota. Tem alguém secretariando para a gente poder fazer a proposta? Ou não? Está sendo gravado. Está sendo gravado, ok. Então, a nossa proposta, doutor, é que o projeto inicial é para 10 bairros, né? Nós temos 84 bairros na cidade de Belém. Então, a gente propõe que lá no destino final, que é o Aurá hoje, seja criado mais 2 centros de triagem para receber desses 74 bairros que não estão incluídos. Para que a cadeia produtiva da reciclagem ela tenha um reaproveitamento de 100% desse material que vai ser destinado para o lixão.
para não manter mais os catadores lá em cima do lixo. Então, a nossa proposta é fazer um novo centro de triagem. Aí, lá como nós já temos na proposta do governo municipal, que são os grandes geradores, os ecopontos, os PEVs, os LEVs, e além disso, a gente chamar quem hoje financia toda a cadeia produtiva da reciclagem, que são as grandes empresas que estão instaladas hoje, as grandes indústrias que estão instaladas, que têm interesse de desenvolver lá os galpões. Tem um consórcio de Brasília que propôs para nós, para que ele viesse lá, a gente ter a seção de uso da área lá, para que a gente possa desenvolver a cadeia produtiva e filtrar todo esse material reciclado que for coletado desses 74 bairros. E a outra é aquela área que a gente estamos com um projeto com o governo federal, que a gente precisa daquela área do primeiro lixão, que é atrás da Granja Modelo lá, né? Que a gente apresentaria lá a área, e aí a gente junto vamos construir para fazer o desenvolvimento da cadeia produtiva da reciclagem. Obrigado. Depois da Nádia, a Regiane Rego. Bom dia, né? Bom dia a todos. Meu nome é Nádia, catadora, entendeu? De Coraci da Cocavip. Doutor Luiz Otávio, só reforçando, já que o prefeito já falou, né? A situação do nosso galpão, que nós temos que sair daquela área, tem nossos companheiros. Eu sempre trago eles para eles entenderem, porque o líder não se faz sozinho, não. A gente tem que levar também a resposta para o nosso companheiro. E aí, bora lá para a gente ouvir, para vocês verem. E um entende de uma linguagem, outro entende de outra, a gente entrar só no conceito. Tá entendendo? Então, nossos companheiros viram aí que o prefeito falou, sobre a situação do nosso galpão, né? Que lá está muito complicado, tá, doutor? Mesma coisa do caminhão, o nosso companheiro de Cotijuba estava falando, é porque está lá o material. Tem uma situação muito delicada lá em Cotijuba, porque não estamos fazendo retirada. Estou fazendo retirada nossa, meio período só. Ontem o caminhão chegou às 11h30. A gente precisa do dia todo. É dia de hoje, mas o que acontece? Tinha audiência aqui, a gente decidiu para quinta-feira. Só 2 dias não dá. Temos que ter um caminhão para lá, como eu lhe falei. Tem local que tem 6, e não faz totalmente, nós não temos nenhum. Tá? Só é quando vocês pagam aquela diária. Então a gente quer esse conserto no caminhão, pelo amor de Deus. Tá? Agradecer a todos os nossos doutores aí. Doutor, muito obrigado por o senhor existir, tá? Tá nisso aí, o outro doutor, os outros doutores aqui. Entendeu? Hoje é até emocionante para nós, catador. Tá aqui, né? Quanta luta, é doida. Uma galera morreu. Nossa. E aí, a gente está vendo a vitória, graças a Deus. Deus me permitiu estar viva aqui para ver isso. Entendeu? Outros companheiros que estão aí que não acreditam, mas a gente nunca deixou de acreditar. Temos um companheiro aí que hoje em dia ele é mutilado na perna dele, a outra que se operou, mas está com gás ali, porque temos que levantar na munheca mesmo e colocar para dentro do caminhão. Nós somos catador de porta a porta, nunca fomos do monturo, não. Nem do aterro, nem do Eurá. Entendeu? A gente atropelou nossas vidas e fomos para a catação onde foi uma porta que nos abriu. Porque a gente não tinha direito à casa de família, entendeu? Aí, doutor, o senhor vai me dar mais meia hora aí que a parada está quente aqui. Entendeu? Agradecer ao prefeito, a SEMEC, a FUNPAPA também, que está fazendo nossa inclusão já lá, tá? A SEMEC que abriu o convênio com a nossa creche, onde fica feliz de catador. A SEDURB, a SES, tá? E todos os companheiros presentes. E aí a gente vai obter, se a gente continuar assim, na conversa, a gente vem muito pedir orientação para esse doutor aí, cabelo grisalho, que é o doutor Raimundo Moraes. Falamos com ele em Brasília, né, doutor? Muito no diálogo, como ele fala para nós. De onde a gente ir para fechar Augusto Montenegro e colocar como a gente fazia antes. Tá? Antes também, de 2012, também agradecer as outras gestões que a gente já estava na coleta seletiva. Ficou só faltando a entrega do caminhão, como ele passou aquela documentação. Tá? Do galpão, do caminhão. Tá? E eu quero também fazer outra pergunta, doutor. Se os nossos, porque está muito complicado para nós, é nossos consultores, que é advogado, que entende da linguagem que vocês falam aí, que para nós é muito negócio aí. Vocês falam, tem uma palavra esquisita que tu falou, que ainda não fui apresentada para ela. Depois que a SEMEC vai me apresentar quando a gente estiver aí estudando. Aí não, nossos advogados já entendem, já nos fala. Na nossa linguajar. A mesma coisa que muitas vezes vocês acham que vocês não entendem a nossa. Tá?
E sobre o nosso uniforme, que a gente tem o condomínio que está pedindo a nossa identificação, tá? Nosso crachá. Pedir essa parceria aí para vocês, tá bom? E desculpa qualquer coisa aí. Obrigado, Nádia. De fato, a história da construção dessa profissão chamada catador é uma história que começa com exclusão, que passa por violência e que passa por com certeza, muita discriminação. Eu queria dizer que este processo é o resgate, sim, da cidadania, mas quem tem que construir esse processo são os catadores. Nós não podemos, de maneira nenhuma, transferir para qualquer outro ator, prefeitura, Ministério Público, ou outro autor, qualquer empresa, a construção desse processo. São os catadores que se fazem cidadãos. E vem se fazendo. Então. A próxima, Regiane, e depois a Ruth Reich. Na verdade, eu não vou fazer nenhuma pergunta, eu vou fazer algumas considerações em relação à apresentação que o secretário fez. Tá? Não vai dar tudo para falar, eu não consegui anotar tudo aquilo que eu realmente gostaria, porque foi tão rápido, quando eu anotava uma, a outra apresentação já passava. Mas, assim, o que me preocupa realmente na apresentação do secretário é que eu percebi que ainda não houve, por parte da Prefeitura de Belém, o perfeito entendimento a respeito de todas as obrigações que estão sendo solicitadas no TAC. E isso faz com que a dilação de alguns prazos não se justifique. Tá? Por exemplo, em relação à questão da coleta seletiva, o programa de coleta seletiva, existe um item específico da cláusula 8ª que solicitava a apresentação da coleta seletiva. E a Prefeitura apresenta o centro de triagem e ecopontos. Bem, isso não é um programa de coleta seletiva, isso são ações individuais que fazem parte de uma coisa maior que seria o plano de coleta seletiva. Tá? Outra coisa, em relação ao diagnóstico socioeconômico. Inicialmente foi apresentado esse item e a equipe do Ministério Público identificou como parcialmente cumprido, porque só foi feito o diagnóstico com os catadores que estavam no AURA e foram excluídos desse processo os que estavam formalizados. Aí, novamente, a Prefeitura vem aqui e apresenta já muda, já não é diagnóstico socioeconômico, já apresenta um diagnóstico social e cadastramento no CAD único. Só ressaltando que cadastramento no CAD único não é diagnóstico socioeconômico, tá? Então, enquanto não for feito realmente o diagnóstico socioeconômico, vai ser difícil você inserir todos os catadores no processo, já que você não conhece eles, que eles só são conhecidos através do diagnóstico. Outra questão que também eu achei realmente que não houve um perfeito entendimento da Prefeitura foi em relação à cláusula 8ª e item 12. Ela pede uma dilação de prazo que não se justifica. Não se justifica por quê? Porque a obrigação quando no momento da construção do TAC, que as cooperativas, associações e os catadores do AURA participaram, porque eu estava lá, a gente identificou que muitos disseram que não poderiam vir ao Ministério Público porque não tinham dinheiro para se locomover. Então, esse item, ele foi criado especificamente isso. Na verdade, se tratava de prestar apoio de locomoção e alimentação. Vamos lá, quem aqui é catador? Quem aqui teve o seu transporte, a sua alimentação pago pela Prefeitura para estar aqui hoje? Ninguém. Então, não precisa de dilação de prazo para isso. Na verdade, é isso que a cláusula está pedindo, entendeu? Esse subsídio com alimentação e transporte. A outra questão é a cláusula 10ª também, que eu acho que ainda não houve um perfeito entendimento por parte da Prefeitura. A cláusula, simplesmente, ela pedia que se identificasse a nascente e sinalizasse onde é que tem uma nascente dentro do AURA. O secretário falou que o comitê de bacia não estava reestruturado. Gente, você não precisa de uma reestruturação de um comitê de bacia para colocar uma placa lá dizendo que tem uma nascente. Então, realmente, a dilação de prazo não se justifica. Eu tinha outras considerações, mas como eu não consegui anotar tudo, essas são só algumas que realmente o meu dedo teve tempo de escrever. Eu agradeço a contribuição da Regiane, mas eu quero só informar que, como ela do grupo técnico do Ministério Público, a Regiane é economista do grupo técnico, ela vai ter tempo de analisar a documentação que foi entregue e a gravação
como nós faremos, e iremos pegar todos esses aspectos. Cada uma dessas propostas da Prefeitura serão analisadas e serenamente consideradas. Próximo a falar, a próxima é a Ruth, e depois o Rafael Muniz. Então, eu queria começar, só tem 2 minutos, então vou falar bem rápido, mas assim, só para lembrar que o cadastramento que foi feito no Aurá, ele teve 2 etapas. Uma primeira que foi o censo, foi feito pela CESAM, lá dentro do Aurá, e a segunda etapa, ela foi o cadastramento no cadastro único. Os dados colhidos no censo... É importante ficar a apresentação. Você é a Ruth. Eu sou a Ruth, eu trabalho com os catadores do Aurá na Secretaria Executiva da Associação. Então, os dados do censo é que seriam... Eu estou falando porque a associação participou ativamente do censo. Né? Então, assim, os dados do censo é que gerariam o relatório socioeconômico. Então, acho que só houve aí não entrou no relatório, mas tem, pelo menos do Aurá, era cadastro socioeconômico e o CAD único. Uma outra questão, a gente queria saber, na verdade, como é que a SEMEC tem feito, só para explicar para a gente um pouquinho esse processo de cadastramento, né, das cooperativas e associações já existentes. E a outra questão é o que a Ana havia falado, que a gente precisa de uma proposta mais efetiva de Ananindeua e Marituba. A gente vê Belém aqui, fala, presta conta, coloca todas as coisas como estão sendo feitas, e aí vem Ananindeua e diz, não, eu vou fazer tudo o que Belém fizer. Isso não é proposta efetiva, a gente não entende isso como algo com prazos, com datas, e a gente precisa disso. Uma outra questão é do fluxograma, que o Dr. Luiz Otávio já havia falado ainda há pouco, né, que as próprias cooperativas e associações, elas abastecerão os centros de triagem de cada uma. A ideia não seria que elas abastecessem o Aurá, mas que a própria ASCA fizesse coleta seletiva na sua área e abastecesse o próprio centro de triagem. A gente, a gente é contra que uma empresa faça, porque hoje o que acontece já é um desvio desses materiais que iriam para o Aurá, eles ficam todos no meio do caminho. Né, que os próprios motoristas, os próprios coletores, eles desviam os materiais que iriam para os catadores. E, por fim, a gente queria fazer uma proposta, que é que seja criado na CESAM um departamento que ele regularmente coordene a coleta seletiva. Que seja parceiro do DRES, não sei se uma secretaria ali ligada, não sei se é secretaria, mas é um departamento dentro da CESAM, que ele regulamente a coleta seletiva e organize um pouco por dentro da CESAM, anime esse conselho gestor, que foi a proposta do prefeito ainda há pouco. E que esse recurso que o prefeito falou ainda há pouco, que ele seja distribuído para as cooperativas e associações de catadores, através de contratos feitos com as cooperativas e associações sem licitação, como prevê a lei. Ok, obrigado, Ruth. Depois do Rafael, o Paulo Pinho, que é o último. Bom, então, eu gostaria de falar aqui rapidamente, né, em 2 minutos. Meu nome é Rafael, pesquisador da Universidade Federal, vinculado ao programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica, e diretor da empresa Muractan Consultoria Energética. Inicialmente, deixar como sugestão para a mesa que nos próximos audiências públicas seja encurtado e controlado o tempo de fala da mesa e aumentado o tempo de fala do público, porque uma audiência pública só tem sentido acontecer isso aqui se ouvir, se audir o público. Então, esse momento que é muito rico está sendo encurtado por conta de uma fala muito longa aqui da mesa. Sei que é importante ouvir também. Ou encurta o tempo e aumenta para cá para o público, ou então faz o inverso. Começa ouvindo o público, porque todo mundo que vem para cá já tem essas considerações a fazer, e depois abre para a mesa fazer as considerações. Mas, enfim, a respeito então dos prazos. Quando se fala em coleta seletiva, quando se fala em compostagem, reciclagem de material, organização de cooperativas e educação ambiental, isso não dá para se falar nisso em curto prazo. Então você não tem como implementar programas de coleta seletiva, uma educação ambiental realmente verdadeira, não essa educação ambiental reducionista que se faz hoje nas escolas públicas principalmente. Isso aí você precisa de no mínimo médio prazo, médio e longo prazo. Ao longo de 5, 10 anos, uma década. Curitiba hoje é um exemplo, o pessoal pega como Curitiba exemplo, mas isso há 30 anos está sendo implementado lá. Então, para a realidade aqui do Norte, e principalmente aqui para Belém, para implementar um programa de educação ambiental com base em coleta seletiva e compostagem, tem que se pensar 5, 10 anos. Até lá é um prazo muito grande.
Então tem que se começar a fazer isso de imediato, não dá mais para ficar empurrando e prorrogando. E além disso, tem que se fazer com seriedade e com compromisso. Realmente, essa gestão pública atual, a gente percebe que é muito mais séria do que a anterior, porque a anterior não tem parâmetro para tomar como seriedade. Então, realmente, hoje é mais sério. Está percebendo esses diálogos todos como foi colocado pela mesa. Porém, não pode ficar restrito nisso. A gestão já está há 2 anos praticamente aqui. E cadê o plano de gestão de resíduos de Belém? Aí vem dizer que está sendo elaborado um metropolitano, e que agora, como não dá mais para esperar o metropolitano, vai se fazer o de Belém. Para contratar uma empresa para fazer um plano de resíduos, tem que abrir uma licitação. Então, se o prefeito está achando que até dezembro isso vai ficar pronto, eu duvido, vai chegar em dezembro e vai pedir um prazo maior. Não tem tempo hábil até março do ano que vem de se iniciar agora um processo de elaborar o plano de gestão de Belém. Então, precisa-se de audiências públicas. Para estar encerrando a minha fala, eu quero falar a respeito de um conceito aqui que ontem, no debate que gerou lá, acaba se entrando umas contradições. É um conceito chamado alienação tecnológica, doutor, e doutores aqui da mesa. Porque o que está acontecendo hoje é que a lei aponta para aterro sanitário como solução, coleta seletiva e aterro sanitário. Porém, isso é uma realidade do sul-sudeste. Para a realidade do norte, nordeste, mas principalmente do norte, aqui no estado do Pará, tem localidades do estado que não é possível colocar aterro sanitário. Não dá para consorciar municípios que fiquem 200 quilômetros um do outro. Em Santa Catarina, se você anda 200 quilômetros, você passa 30 municípios em 200 quilômetros. Então é possível consorciar e extinguir os lixões como aconteceu realmente lá. Agora aqui não dá. O Marajó todinho fica numa região de furo de breves, onde você cava 1 metro, drena a água. Então é possível colocar um aterro sanitário nessas condições. E a respeito de Afuá, que foi dado como exemplo, não estamos falando de incineração. A lei não permite incinerar lixo urbano. Então nós estamos falando de tecnologias de tratamento que já existem e são consolidadas no exterior. Mas é a realidade brasileira. Vamos deixar de ser coitadinho. O povo brasileiro tem que tirar essa mentalidade de nós somos coitadinhos e começar a aceitar ideias novas. Não é mágica, é ciência, é tecnologia. Tem como tratar resíduos sólidos urbanos, aproveitando a energia disso, gerando energia com isso, sem precisar cavar 1 metro, colocando tecnologias de disposição final adequada. Para São Sebastião da Boa Vista, que tem um IDH mais baixo que Afuá, o município tem plano de resíduos, que foi protocolado em 2012, tem lei municipal de resíduos sólidos e tem um projeto básico de engenharia, com base numa tecnologia de pirólise. A pirólise é o oposto da incineração. O pessoal, inclusive do Ministério Público, que esteve presente em Tomiaçu, o município de Tomiaçu elaborou um plano de gestão de resíduos com a participação do Ministério Público. Então, eu estou aqui identificando os 2 membros que estavam presentes lá, a doutora Regiane e o companheiro ali, engenheiro químico, que estava presente também. Após mais de 10 audiências públicas em Tomiaçu, foi aprovado o plano de resíduos com base numa tecnologia de pirólise que foi escolhida por uma equipe técnica formada por professores da UFPA, da UFRA e da UEPA, uma equipe idônea, formada por esses membros, dos quais, após estudar as diversas tecnologias disponíveis, chegaram à conclusão que a melhor é a pirólise. O oposto da incineração é tratamento térmico, mas não tem nada a ver com queima, porque você só queima se tiver oxigênio, e pirólise é a ausência de oxigênio. Você tem uma usina termoelétrica que não tem chaminé, não emite poluição atmosférica. Então a gente tem que começar a abrir o olho para as tecnologias. Temos que tirar essa alienação tecnológica da mente e começar a perceber que daqui a pouco, se você impedir que se desenvolva essas outras fontes renováveis de energia, o lobby lá dos incineradores que já está batendo no Congresso, tecnologias atrasadas, defasadas da Europa, vai estar entrando aqui no Brasil, como já tem experiência na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro, a tal da usina verde, que é queima de lixo, e que tentaram empurrar para Barueri, e um levante popular impediu que o incinerador fosse instalado em Barueri, em São Paulo. Então, deixar como sugestão também, criar um comitê que receba capacitação em cima de tecnologias de tratamento de resíduos. Na secretaria, na prefeitura, coloca à disposição o serviço da empresa para estar capacitando equipes técnicas em relação a isso, também para a equipe do Ministério Público, capacitando em conjunto, para que a gente consiga enxergar outras alternativas além do aterro sanitário. Porque aquele plano que foi apresentado ontem pelo secretário representante do Estado, de que 27 aterros sanitários vai solucionar o problema do Estado, isso é ilusão, não vai sair do papel.
E para implementar um programa como foi escolhido o programa de São Paulo, com base em compostagem e coleta seletiva, se você pensar São Paulo, uma população de quase 16 milhões de habitantes, isso precisa de 10, 20 anos para implementar. E até lá, o problema já se tornou maior do que o atual, mesmo com o programa sendo implementado. Então tem que abrir os olhos para soluções tecnológicas. A pirólise não compete com os catadores, pelo contrário, valoriza o trabalho deles, porque se trabalha só com os rejeitos, não são os resíduos. Os resíduos, pessoal, têm um valor muito grande. Os catadores sabem muito melhor do que todo mundo que está aqui dentro. É ouro que um aterro sanitário está se propondo enterrar. Então tem que quebrar essa lógica. O que está no lixo são bilhões de dinheiro que são jogados fora todo ano. E os catadores recebem uma mísera parcela disso, porque o atravessador pega mais e o industrial é que fica com a maior fatia. Então tem que romper essa lógica. Tecnologias hoje que valorizam o trabalho, que precisam do trabalho do catador junto, mas organizado através de cooperativas, recebendo treinamento, EPI, carteira assinada, com trabalho digno, decente, pagando o que o atravessador recebe, pagando diretamente para eles, e não para o atravessador. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Eu queria destacar aqui que esta audiência pública, existem vários tipos de audiência. Esta audiência é de prestação de contas. Então é essa a razão da Prefeitura falar mais tempo, porque ela está prestando contas. Nós poderemos já, de antemão, já nesse evento que vamos fazer junto com a APES, convidá-lo para participar, para apresentar as alternativas, por exemplo, ao aterro sanitário. Eu concordo plenamente. A alternativa não deve ser para os resíduos aproveitáveis. A alternativa deve ser para o rejeito, porque resíduo aproveitável é para voltar para o mercado e não para ser queimado, obviamente, né? E não para ser desperdiçado. Então é muito oportuna a contribuição. E a razão de fazer um tempo curto é exatamente porque quem tem que falar realmente, quem tem que prestar contas é a Prefeitura, e não o público. Então é uma audiência pública de retorno, não é uma audiência pública de contribuição expressamente. Mas a gente vai fazer esse evento, então, eu vou logo alertar aqui, a gente só deve verificar qual será o melhor momento, considerando as nossas questões internas aqui do Ministério Público, que vamos ter eleição do PGJ e tem algumas restrições para algumas atividades, mas vai ser feito, com certeza. Depois do Rafael, então, o último inscrito é o Paulo Pinho. Depois dessa inscrição, depois dessa fala, tem a leitura das questões que foram encaminhadas por escrito. Bom dia a todos. Uma pena, né, Luiz Otávio, que o Congresso da ABS seria para o ano em Belém. Eu poderia até aproveitar para casar esse tema. E, por motivos, eu creio que econômicos, Pará não vai poder sediar e foi relocado para o Rio de Janeiro. Uma outra fala que eu queria falar para o Rafael desculpa, meu nome é Paulo Pinho, eu sou professor da UNAMA, e houve, Rafael, uma pesquisa mundial sobre rota tecnológica de resíduos, financiada pelo BNDES. E no Pará eu tive a honra de ser o pesquisador que realizou os trabalhos, que alimentaram algumas análises. Esse trabalho está pronto. O BNDES ele vai estar publicando, até porque ele comprou essa pesquisa. Foram 30 pesquisadores do mundo inteiro, Japão, Europa, Estados Unidos e o Brasil. A coordenação se coube ao professor Jucá, de Pernambuco. Então, esse trabalho está pronto. Então, muita coisa precisa ser discutida. Já está catalogada, vamos discutir em cima do documento pronto. A minha fala vai ser pontuada em 2 momentos, além desse introdutório. Colocar à disposição, a UNAMA tem um grupo de pesquisa sobre resíduos, tem até uma aluna aqui de São Sebastião, de Boa Vista. Então, Luiz Otávio, queremos nos aproximar da Prefeitura, temos muito a contribuir. A segunda fala é dizer que eu senti falta dos catadores, senti falta do Jonas, porque, além da minha atuação acadêmica, nós temos um grupo chamado Amigos de Belém. Convidamos os catadores, convidamos a Prefeitura, convidamos a Secretaria, a SES, enfim, não convidamos o MP, desculpa. Enfim, nesse dia foi lançado o projeto Catamor. E nós concordamos com o Jonas, tudo tem que nascer do diagnóstico. Essa associação, chamada Amigos de Belém, sem fins lucrativos, sem conexão partidária alguma, vai realizar, está já consolidando parcerias para realizar o diagnóstico dos catadores em Belém. Então, aqui nós estamos nos disponibilizando,
Estamos já com um grupo tarefa. Alguns alunos já estão se prontificando para ser voluntários. Então, nós queremos participar desse café com tapioca. Em todas as sedes ali, inclusive algumas a gente já conhece. E dizer o seguinte. Estamos à disposição para o trabalho. Não tenho dúvida, pelas falas que foram muito bem colocadas aqui, que a sociedade está pronta. Os catadores já estão sendo procurados, só falta algumas atitudes estratégicas. É assim que os amigos de Belém entendem. Tudo deve começar pelo diagnóstico. Agora nós acreditamos que o momento global, ele permite sim celeridade. É assim que nós entendemos. Então, da UNAMA, estamos à disposição enquanto pesquisadores e, principalmente, como cidadãos, queremos e vamos atuar em parceria com a sociedade. Muito obrigado. Então, agora são as questões escritas que já foram passadas aos nossos... Tem mais uma questão aqui. Já é boa tarde, pelo menos no horário, se não na refeição, como a gente brinca normalmente. Mas tenho certeza, eu sou o secretário de Assuntos Jurídicos do município, Alberto Taveira, estou na sequência representando o prefeito. As perguntas que foram dirigidas para ele eu vou, prefiro até dizer comentar, porque a verdade não está numa resposta só, a gente está aqui para dialogar. E registrar, em primeiro momento, que daqui a alguns anos eu tenho certeza que momentos como este, neste ano inclusive, de uma forma distinta, vão ser lembrados por nós como marcos históricos do lixo em Belém. Comento, inclusive, de modo esperançoso, porque, embora muitas vezes nos apresentem vários casos, Belém está construindo o seu caso. Belém tem um caso que é muito diferente. E a gente tem visto, nesse aspecto, que houve e venha existindo um esforço muito grande de sair da inércia, uma inércia histórica, e que, com todo o respeito às críticas do Ministério Público, porque eu acho que elas devem existir, o papel do Ministério Público realmente é este, no caso, ele tem essa caminhada com o município, não porque o município comete ilícito, mas porque está desatando ilícitos históricos. Históricos que passaram por questões de probidade seríssimas e outras questões ambientais que, na verdade, têm como dar grandes passos, mas para reparação serão anos e anos, como a própria bacia que está afetada e outras situações. A realidade que estamos aqui a comentar, clama esperança, e eu queria aproveitar a nossa colega aqui, Carla Tuma, é procuradora do município, trabalha conosco, e ela tem me representado, tenho pedido para ela estar, no Fórum Nacional de Procuradores Gerais das Capitais. E cada capital do Brasil está tendo as suas vivências. Tem um caso que é de Vitória, e que a gente viu algumas semelhanças, até porque, e bem-vinda também as críticas, estamos... agradeço até esse registro, porque é importante lembrar. Estamos, nem vou usar a expressão pioneirismo, mas eu acho que dentro do estado do Pará a gente está botando o rosto para receber realmente as críticas e ter que avançar. Eu acho que isso é fundamental. Falo, nós assim, considerando a gestão que, como, embora da carreira advocatícia aqui esteja à frente, mas entendo que todos nós temos o mesmo compromisso de sucesso. E o caso de Vitória tem uma palavra muito esperançosa de uma colega procuradora de lá, que participa do fórum, que quando a doutora Carla participou e trocou ideias sobre a situações concretas, como a necessidade de, antes de qualquer passo ambiental, garantir a dignidade dos catadores, não fazer cumprir ambientalmente uma lei, para depois a gente realizar o meio ambiente esquecendo das pessoas. Então, são marcos, são situações. Ela diz aqui, sou procuradora de Vitória, Espírito Santo, e acompanho a implementação da PNRS aqui no município, desde a sua edição.
quando firmamos um TAC, que foi um pouco parecido até com a nossa situação, com o Ministério Público Estadual e o MPT. Foi criada uma comissão de acompanhamento, que se reúne a cada 3 meses, formada pelo Ministério Público, e os municípios da região metropolitana, né, que Belém tem que dar os seus passos, mas são bem-vindos no momento que se apresentarem para o diálogo. Representantes das associações de sociedade civil. Tem sido uma boa experiência de gestão participativa e superação das rivalidades com o Ministério Público, que, ao invés de algoz, se tornou parceiro e mediador. O problema da nossa cidade é o inverso. Essa é a parte mais interessante para os catadores. Ou seja, o excedente de resíduos recicláveis coletados, porque vimos aos poucos implementando a coleta seletiva e temos convênios com as nossas 2 associações de repasse, ou seja, todo o resíduo seco coletado pelo município é doado para as associações. Como elas ainda têm baixa capacidade de processamento, estamos doando o excedente para associações de municípios vizinhos. Olha só o potencial que não tem a coleta seletiva para gerar renda, né? Porque você hoje tem essa tarefa com prejuízo da própria saúde, de estar catando lixo, ele pode chegar seco para você, ele pode chegar numa condição maravilhosa de trabalho, que só vai melhorar a condição dos catadores. Todo o resíduo seco coletado pelo município é doado para as associações. Como elas ainda têm baixa capacidade de processamento, estamos doando o excedente para associações de municípios vizinhos e vamos começar a leiloar esse material. Já temos uma lei que autoriza, quer dizer, está gerando um excedente que vai ter até um leilão no final do que sobra. Nessa linha, acho que o primeiro passo é repassar o material coletado pelo município, mas eu não vejo problema de exigir dos geradores, que é a questão também que já foi colocada por nós, dessa convocação para que as pessoas contribuam para essa coleta seletiva, e começando pelos grandes, sim. Não vejo problema nenhum de que eles tenham que dar o exemplo, e depois a sociedade vai sendo alcançada. Questão de volume, questão de parâmetro, eu acho que os grandes têm que ser convocados, sim, para esse trabalho. Eu vou passar a responder as perguntas, mas com essa voz de esperança, que eu acho que se anuncia e guardo nesse sentimento, nas palavras de todos. Já ouvi vários depoimentos, como o dela aqui, de revoluções pessoais que foram feitas com o trabalho de catador, revoluções pessoais mesmo que devem continuar. E eu acredito que é um momento histórico que nós vamos guardar com muito carinho esses anos que durarem do nosso tempo aqui. Vou ler a primeira pergunta. Considerando que a viabilidade para a instituição de uma destinação ambientalmente adequada no sentido de diminuição dos rejeitos produzidos, principalmente, dependerá de uma série de ações prévias, necessitarão de uma mudança de hábito no que diz respeito ao descarte dos rejeitos, e que tal mudança dependerá de um processo contínuo e sistemático de sensibilização dos agentes sociais envolvidos. Não identifico os meios de comunicação de maior visibilidade pela população, nenhum tipo de campanha de sensibilização. O que a Prefeitura tem a dizer sobre isso? Olha, estou aqui representando o prefeito, estou buscando lembrar aqui, não é da minha pasta, mas acredito que teve sim. A campanha do Cuida Belém, ela menciona que haja mudança de hábito. Eu acredito que a sensibilização deve ser progressiva, sim, e vejo que o grande esforço da propaganda institucional do governo do Zenaldo foi no sentido de formar uma cultura diferente em relação a certas coisas. Podem prestar atenção. Né? A temática comunicacional é para instigar as pessoas a ter uma mudança de hábito. Então, eu faço esse registro em relação a essa pergunta, e sim, claro que é fundamental para a sequência dos trabalhos que haja essa interação. Sabemos que já existe outra pergunta, tá? Sabemos que já existe um aterro sanitário devidamente licenciado e apto a receber todo o resíduo sólido da área metropolitana de Belém. A Prefeitura de Belém pretende contratar esse serviço ou continuará a cometer crime ambiental, operando o resíduo sólido de Belém em área imprópria e comprovadamente contaminada? Como é de conhecimento, até foi trazido agora, houve uma ruptura com uma situação deixada de uma empresa que, inclusive, teve várias questões judiciais no caminho. E essa ruptura, existindo, abre caminho para novas ações. Essas novas ações, elas não vão incluir só uma empresa por uma vontade do município. A empresa que conseguir estar legal, legítima, tiver licenças todas, tiver licenciamento ambiental, para que não se comece errado, para não se criar mais aterro, está superado, ela vai poder participar. Infelizmente, a realidade, que inclusive como serve para Belém, talvez não sirva para todos os locais, hoje só tem um local no estado do Pará todinho
inclusive para Belém talvez seja até uma sorte, porque é próximo, é em Marituba, que tem condições de caminhar nessa filosofia que está sendo implementada pela gestão. Então, sim, o município tem vontade de, o quanto antes, fechar o horário, mas primeiro tem que resolver a situação dos catadores. Isso aí já foi dialogado com o prefeito, que ele não vai fechar o horário, deixando os catadores sem trabalho. São 957 pessoas, e eu acho que a vida tem que estar no caminho do meio ambiente também, não dá para caminhar desvinculadamente. Prefeito, qual a relação que o senhor faz entre a contratação individual do catador no corpo administrativo da FUNPAPA, como o senhor afirmou que está acontecendo, com a perspectiva de inclusão produtiva do catador organizado presente na Política Nacional de Resíduos Sólidos? É muito simples. Eu acho até que essa FUNPAPA estivesse aqui, eu não quiser fazer uma consideração, mas me corrija se eu estiver diferente. Eu acho que a ideia é passar a ter a visão do catador para dentro também do processo de gestão. Então não é para pegar todos os catadores e sair empregando a administração, não é isso não. Mas existe sim uma contribuição muito relevante do catador estar dentro da gestão também, para que haja essa integração e as soluções para os catadores, que são soluções que estão ligadas sim à profissão de catador, que é um agente fundamental e que está se desenvolvendo, eu espero, torço, para que as pessoas, já que não é um processo que pode ser estimulado, mas que não tem esse aparelhamento amplo do Estado, existe sim o cooperativismo como uma história bonita de trabalho, que as pessoas se organizam, ele flua, que as pessoas busquem evoluir essa questão do cooperativismo, porque é uma forma de organização que traz sim uma continuidade para esse novo tempo do trabalho, que é desempenhado pelos catadores, é fundamental para a sociedade. Então, a questão de inserção de algumas pessoas no corpo da própria gestão até que aconteça, ela não está visando jamais substituir isso. Ela está simplesmente trazendo um olhar que é fundamental para você poder compreender o que está fazendo. Então, eu acredito que isso esclarece com certeza o comentário que ele fez. Aqui, essa aqui está identificada da Rede Recicla Pará. Não deverão ser criadas, incentivadas a criação novas associações e cooperativas, mas garantir o fortalecimento dos grupos existentes com apoio técnico, fomento e estruturação dos centros de triagem? Olha, mas eu penso que é isso que está sendo dito. Eu acredito que é o fortalecimento dos que já existem. Claro, não é uma questão fechada, porque existe a liberdade de formação de cooperativa, mas é uma questão que sim que tem que ser mediada, até para evitar conflitos, e o Ministério Público está aqui presente, mas eu acho que com, inclusive, o estímulo do doutor Raimundo aqui, eu acho que nós tivemos uma instigação até mais próxima do processo amplo de cooperativas, né? Porque a gente está muito preocupado com a situação do Aurá, mas pode ver que nós já estamos, sim, debatendo o processo amplo. Era apenas uma questão de ordem que o prefeito pretendia, pela premência da situação do Aurá, para que se dê os próximos passos. Mas eu acredito que já está ficando claro aqui que há um respeito muito, muito grande por quem já trabalha com cooperativismo e está aqui para o debate, e nós estamos aqui para ouvir também. Muito obrigado. Bem, eu vou tentar sintetizar todas as perguntas que foram feitas desde o início. Inicialmente ao Dr. Valério, com relação à questão do Santana de Aurá. Realmente é um problema grave. Existem trabalhos, foi do meu conhecimento, nós inclusive utilizamos esse trabalho de Evandro Chagas no parecer que nós fizemos contra o projeto, que infelizmente levamos algum tempo para encerrar. Existem dados graves, existem dados oficiais, mas não está sendo feito monitoramento pela Prefeitura. Segundo, até porque a região do Santana Dourado, se inclui Águas Lindas, é uma região muito ampla, algumas inclusive a montante e a jusante. Então a questão, por exemplo, do levantamento criterioso e confiável do grau de comprometimento do Aurá, que é uma subbacia do Guamá, ele precisa realmente ter um trabalho mais amplo, que eu acho que pode ser feito, até por questão de competências, pela SEMA, através das suas bacias, nem SEMA, através do comitê. Nós vamos incentivar isso, buscar parceria. Eu, inclusive, já participei do conselho, logo, um dos criadores do conselho, acho que você já foi também. A gente precisa realmente dar uma dinamizada no conselho. Tá? Carlos Nascimento, com relação à UNA,
Eu acho que a questão do UNA é uma coisa também de omissão do que se passou. A bacia do UNA, como um todo, a macrodrenagem do UNA levou algum tempo para ser implementada. Tinha, inclusive, um comitê assessor e um comitê gestor. Quer dizer, depois uma determinada administração, a que nos antecedeu, praticamente abandonou o UNA, entre outras coisas, a questão realmente de resíduos. Tá? O que se está fazendo? Já fizemos o levantamento e o projeto de tudo que tem que ser feito na bacia. Na negociação do Promabem 2 da Estrada Nova, está sendo colocado um recurso para fazer a revitalização da bacia. Então, é uma coisa efetiva. Com relação à questão da educação ambiental, foi um programa que foi instituído. Com o encerramento do projeto, a Prefeitura assumiu e coloco que a maneira ainda é incipiente. Esse comitê gestor do UNA vai ser reativado. É uma decisão nossa e uma exigência do Banco Interamericano de Desenvolvimento em função do Promabem 2. Também, viu, eu acho que o Dr. Moraes fez essa pergunta e alguém também fez, com relação à questão da estrutura, eu diria, inadequada ou insuficiente da CESAM para a gestão de todos esses problemas. A CESAM, em rigor, é uma secretaria de infraestrutura. Quer dizer, além da questão dos resíduos sólidos, você tem toda uma questão de alagamentos, toda uma questão de logística do município, e além disso, eu estou mais um programa de pavimentação. Você perguntar à população o que é que vocês preferem, fazer aqui uma drenagem ou pavimentação, eu quero pavimentação. Só que a administração do Zenaldo não faz pavimentação sem a drenagem. Mas eu acho que isso é uma realidade. Eu já passei pela CESAM. Quer dizer, a estrutura da CESAM é a mesma de algum tempo atrás, um agravante, o aumento dos problemas e o envelhecimento da equipe técnica. Como resolver isso? Existe também dentro do programa Promabem um programa chamado Revitalização, ou Fortalecimento Institucional da Secretaria. Programa, inclusive, financiado pelo BID. Esse programa já tem todos os termos de referência. Entretanto, determinadas coisas, a gente não pode ficar esperando. Esse programa realmente já está com um ano que está sendo, vai aprovar no Senado. Acredito que agora, efetivamente, vai ser celebrado o contrato. Nós temos um estudo já pronto para, na questão dos resíduos sólidos, buscar um modelo que é razoável. Um modelo de Belo Horizonte, um modelo de Londrina, um modelo de Porto Alegre. É a criação, dentro de uma secretaria, no caso seria a CESAM, da Superintendência de Limpeza Urbana. Uma autarquia municipal exclusivamente voltada para a questão de limpeza urbana. Tá? Eu acho que isso é de extrema importância e a gente espera resolver isso no curto prazo. Naturalmente, não depende somente de vontade. Depende da criação, depende de recursos orçamentários, que a gente tem que negociar. Eu acho que é importante que tenha essa autarquia, onde tenha uma secretaria que estabeleça diretrizes e ela seja efetivamente operacional. Jonas, Ana Lúcia falou sobre a questão do Aurá, colocando que as coisas estão em andamento, naturalmente que não está tudo bem, mas foi assumido e como prioridade da secretaria, não só para a operacionalização com equipamentos adequados, como também da questão social com relação aos catadores. Não está tudo resolvido, lógico que não, mas a gente busca um caminho, principalmente do diálogo, Ana. Agora, você colocou com relação à questão de Ananindeua e Marituba. Existe autonomia municipal, todas as decisões que se tomam são participadas, são compartilhadas, principalmente com Ananindeua. Inclusive, fornecemos o projeto para a execução do galpão de triagem, que lá, naturalmente ficará a cargo do município. Jonas, coleta seletiva. Nós realmente debatemos muito isso. Eu vejo como uma virada de jogo a gente começar a ter essa certeza. Não é querer cumprir lei. A lei diz que tem que ter inserção dos catadores, etc. Eu acho que é esse caminho que equivocadamente foi colocado na apresentação, que seria iniciado em 2016. Não, é para iniciar já. Quer dizer, e aqueles que já têm uma estrutura, aqueles que já têm, quando coloquei uma relativa sustentabilidade, eles precisam logo
ter essa prioridade. Aqueles que têm projetos, dentro da ação orçamentária que a Prefeitura, de uma maneira muito transparente, colocou, ela está disponível. Isso, naturalmente, criou uma expectativa de doação de recursos. Nada disso. É trabalho, é parceria. E essa parceria tem que ter, naturalmente, todas as questões institucionais ligadas. Agora, os bons projetos, não só se busca implementar recursos do Tesouro Municipal, como também em parceria, junto, por exemplo, ao BNDES, para se buscar o aprimoramento da coleta seletiva através das cooperativas. Eu acho que esse é o conceito e eu tenho muita esperança que isso ocorra e, naturalmente, verificar qual é a capacidade de execução das cooperativas que existem ou que se venham a formar, de maneiras, então, que você passa, como disse o prefeito, para o sistema misto, onde você vai ter a operação mecanizada, naturalmente com equipamento de grande porte, que existe nas grandes capitais do Brasil. Quer dizer, é um processo misto, mas, nesse momento, a gente tem que socializar e priorizar aquilo que efetivamente incomoda muito a todos nós, e muito particularmente quem vive como subsistência da reciclagem e da compostagem. O Fernando. O Fernando colocou aqui a questão, por exemplo, de você ter as representações mais efetivas. Eu acho que isso virá através do chamamento público que se vai fazer. Mas, entretanto, nós conhecemos as lideranças que já existem. As lideranças que não só se viabilizam, como também tem a liderança e a capacidade de aglutinar aqueles que ainda não se estruturaram de maneiras a serem considerados como instituições legalizadas. Existe muito catador autônomo em Belém. Quer dizer, então, por isso que é um pouco difícil você dizer que vai fazer esse cadastramento em pouco tempo. Está sendo feito pela SEMEC, porque existe pequenos grupos, existe grupos difusos. Não é tão fácil localizar aqui, mas nós vamos atrás. Agora, nós já conhecemos associações, cooperativas e grupos que, com essa parceria, essa ajuda, certamente vão ter uma participação efetiva dentro do processo de coleta seletiva. Alguém perguntou, não sei onde foi, que por que Belém não fez ainda? Nós realmente pensávamos, quando se fala do Plano de Gestão Integrada de Resíduo Metropolitano, é respeitada a autonomia do município, mas, entretanto, o plano se previa fazer isso a cada município. O plano atrasou. A gente tinha expectativa que isso ocorresse em curto prazo. Então, nós não vamos esperar. Nós estamos lançando agora uma nova edital de contratação, que eventualmente não precisa ser um processo licitatório, desde que você encontre uma instituição sem fins lucrativos. E é claro que neste processo terá a participação de toda a sociedade. Tá certo. De toda a sociedade. Como nós esperávamos que avançasse o processo da governo do Estado mais universidade. O termo de referência para contratar esse projeto, governo do Estado, universidade, eu tive uma participação muito grande, porque eu sou professor universitário. A expectativa era essa. Nós vamos ter os municípios da região metropolitana com um consórcio público municipal, um estabelecimento de direitos e deveres, um estabelecimento de participação orçamentária. É cômodo você coletar o lixo no seu município e manda para orar. É muito cômodo. Parece que os problemas são só nossos, não são. Mas eles têm que ser compartilhados e vão ser. Não tem a menor dúvida. Quer dizer, nós somos responsáveis por todo um programa de gestão no nosso município. E aqui, o Dr. Moraes começou muito claramente. Belém tem importância pelo tamanho, pela contribuição muito maior e por toda a expertise que existe. Eu acho que isso é importante, de ser ou capitanear ou liderar um processo desse tipo. Certo? E Cooperuna. Bem, eu tive um contato na minha sala com uma das diretoras da Cooperuna. Eu não me lembro o nome dela. Essa é para a Roberta. Ela colocou claramente a questão da Igreja de Perpétuo Socorro,
que ela hoje tem um espaço, esse espaço, inclusive, está sendo questionado, e nós nos comprometemos, a exemplo que nos comprometemos com a Nádia, de levantar espaços para se promover um espaço adequado para efetivamente as ações de coleta seletiva serem feitas lá. Napoleão fala sobre Cotijuba. A exemplo de Mosqueiro, que já tem um projeto pronto, em fase de licenciamento, nós já temos um projeto praticamente concluído para Cotijuba. Cotijuba tem toda uma vocação de se fazer, até pelas características da ilha, de se fazer uma coleta diferenciada, naturalmente sem carro motor. Mas a gente encontra espaço. E você fazer um processo, se fazer um processo que, pelas características, pode ser bastante artesanal, de compostagem, para a utilização do composto na própria ilha. E tem um processo de reciclagem. Aí o transporte tem que ser via fluvial. Mas é o mínimo. O máximo tem que ficar à disposição, não como um problema para a ilha, mas uma solução para as atividades agrícolas. Essa seria inicialmente Cotijuba e Combu. É o mesmo processo. O Marcos, a questão de prioridades. Marcos, tudo bem, Marcos. Exatamente, desculpa. Você colocou uma série de propostas, você colocou coisas que a gente discute na nossa associação. Eu faço parte da associação, hein? Tá, obrigado. Eu faço parte da associação. A ideia de se fazer, a exemplo de... Eu iria a Brasília, o Janari apresentou um projeto lá, de se fazer realmente uma nova etapa. É o Comitê de Resíduos Sólidos da ABS. Já se propôs, junto com o Davi, fazer, não esse ano, fazer, por exemplo, ano que vem, um evento para o estado do Pará. Eu acho, vamos assumir esse compromisso agora como ABS, que eu continuo na ABS, eu sou conselheiro nacional, tá? Então eu gostaria muito dessa proximidade, a gente montar, sair daquele negócio de fazer aqueles 2 eventos por ano. Vamos fazer um nacional aqui, tá certo? Inclusive com uma exposição de equipamentos para resíduos sólidos. Eu fui a São Paulo, em função do problema de saúde, mas o prefeito não me deu descanso, viu? Mas, Otávio, está vendo um seminário internacional aí, sobre uma exposição técnica sobre equipamentos de limpeza urbana, a nível internacional. Eu fui, patrocinado pela Abrelp. Realmente, eu acho que você precisa ter, além de tudo que se conhece da parte artesanal, você precisa ter, pelo porte de alguns municípios, processos mecanizados. Processos mecanizados, não só de coleta, como tratamento, entendeu? Depende da capacidade técnica e da capacidade econômica e operacional do município. Talvez o município com porte de Belém já possa ter uma parte dele. Nada de conflito, não é nada conflitante com esse programa geral que hoje se começa a implantar. Com relação a essa questão de grande porte, não temos ainda uma proposta. Eu já aproveito para responder a questão do Rafael. Cadê ele? Meu colega de universidade, a gente às vezes nem se conhece nem se fala. Existe lá o grupo da GPHS da universidade, que é o professor Paulo Norá, a professora Valdívia, são técnicos da área. Então vamos ver se a gente promove um encontro nosso para verificar a questão de tecnologia. Eu disse na minha fala que não é uma questão de você acaba com o aterro sanitário. Ele tem que acabar sim e ser um aterro de rejeitos, como diz a lei. Tem que ter o tratamento, né? E tem que ter, é claro que tem certas coisas, na tecnologia atual você não conhece o tipo de aproveitamento. Precisa ter soluções desse tipo que são destrutivas. Vamos conversar, eu já lhe dei até meu telefone para a gente começar a montar essa conversa entre os especialistas, que não são só de engenharia, de outras áreas, lá dentro da própria universidade. Dentro desse grupo de pesquisa e de outros que efetivamente querem se juntar a nós. Nós não deixamos de lado qualquer opinião. O que eu lhe disse ontem, o prefeito falou também, é uma questão de escala e questão de custo. Só isso. A gente vai ter que discutir com relação a isso. Porque a iniciativa privada chega sempre com propostas miraculosas. Olha, meu companheiro, faz o seguinte, eu estou te apresentando aqui um processo, e o prefeito até brincou, né?
revolucionário, que você coloca lixo bruto sem separação nenhuma e do outro lado sai ouro. Eu já acompanhei isso várias vezes, tá? Algum tempo atrás era compostagem, agora é incineração. Incineração que reaproveita gases, tem aproveitamento energético, cria combustível líquido, e a gente pergunta onde é que está implantado. Pô, tem um que disse que está nas margens do Rio Sena. Eu digo, olha, eu gostaria de fazer uma visita. Não me convidaram. Porque tem custos altos. Isso aqui, a gente tem que conciliar a técnica, a tecnologia, mas também a correta em termos sanitários, mas adequada ao perfil econômico do município. Mas eu acho que tem que ter alternativa, sim. Como é o tratamento de esgoto? Né? O tratamento de esgoto é a mesma coisa. Todo mundo fala que tem processos miraculosos, mas a pessoa não quer pensar muito. Eu acho que uma coisa que o serviço público tem que dificulta muito são as urgências. Nós temos que fazer, nós temos que fazer, nós temos que fazer. Então, até o projetista que você contrata, às vezes, o cara não estuda alternativas, pô. Que diz para ele o seguinte, olha, compadre, daqui a um mês eu quero o projeto de uma estação de tratamento. O cara vê um processo que já mais ou menos validado, é esse que eu vou dimensionar. Viu? Vamos marcar então. Fica a seu critério, você dá uma ligada para a gente marcar um encontro, para conversar. O Marcelo, a gente é parceiro, existe dificuldades lá no galpão, tem se tentado resolver, tem feito reuniões de trabalho, está faltando alguns itens, a questão da entrega dos equipamentos de proteção individual, de um melhor aproveitamento do equipamento disponível. Eu esqueci de falar da Nádia. Não, é agora, Nádia, que vem nesse. Nádia, é aquilo que é. Nós conversamos, eu conheço as suas dificuldades lá de Coraci, já estivemos inclusive lá com você, e a gente tem dado a ajuda possível. Mas eu acho que a maior ajuda que tem é a parceria no sentido de viabilizar. A primeira coisa é aquilo que eu já mandei o pessoal procurar espaço para a gente verificar essa questão do teres o teu espaço, o teu trabalho de reciclagem. Isso é um compromisso assumido pelo prefeito por nós, tá? E junto com o meu amigo Janari, a gente viabilizar um pouco mais essa questão do teu transporte. Ok? Já? Já? Não me passou ainda, mas a gente vai verificar isso aí. Tá? A Rejane, com relação à questão de, talvez eu não tenha sido didático, mesmo sendo professor, da maneira que nós colocamos a coisa. Então a gente, como se diz, é uma proposta que o município avaliou, o que é que se pode fazer na nossa avaliação, claramente entregue ao Ministério Público, à mesa, ao presidente, ao doutor Moraes, no sentido que seja avaliada, a gente certamente vai discutir, vai conversar, vai ouvir, ver o que é possível e tentar chegar a um consenso com relação ao TAC que nós efetivamente precisamos ter prazos para cumprir. Não sei se ainda tem mais. E a Ruth colocou uma coisa que é clara, né? A questão realmente da necessidade de você prosseguir para ter o diagnóstico e que claramente se precisa fazer o cadastramento das outras cooperativas existentes. A doutora Rosa, a própria secretária, está aqui, entregou esse relatório para mim. Né? Então, aliás, mandou o prefeito, né? Que está trazendo aqui. Certo. Tem várias associações aqui que foi feito contato, né? E, naturalmente, a gente vai incrementar agora a operacionalização disso. Certo. Tá. Isso. Tá. Como associação ou cooperativa. Tá certo. Tá bom. Já passaste para ele? Já. Rafael, já respondi, e o meu amigo Paulo Pinho dizer o seguinte, cadê o Paulo Pinho? Você acha que ele já foi, né? Eu conheço o trabalho do Paulo Pinho, perante ele foi consultor aí do programa estadual, né? E, naturalmente, também eu fui professor da UNAM, que agora não tenho tempo para ensinar nada,
só para aprender com vocês, mas eu sou professor da pós-graduação da UNAMA. De maneiras, então, que eu acho que a gente tem que buscar todas as entidades que têm algum trabalho já em andamento ou concluído. Tá certo? Bem, agora tem aqui algumas questões que foram encaminhadas por escrito. Aqui é do Valério, eu acredito que já tenha respondido, né? Tem aqui uma encaminhada pelo Dr. Moraes. Qual o montante de recursos do orçamento da Prefeitura destinado para a gestão de resíduos sólidos? Dr. Moraes, é o seguinte. Primeiro, que não existe, por enquanto, outras fontes para a coleta, para a gestão. Existe para programas. Então, tudo que se fala aqui é orçamento do município. Então, eu lhe falei o seguinte, que o município destina 3,5% a 3,7% do orçamento municipal para a questão da conservação urbana. Mas isso dá em torno de 11 milhões de reais, inclusive com a questão do Aurá, mês. Agora aí, é porque esses contratos, os 2 contratos existentes, eles não trabalham só com a questão de lixo. A conservação urbana envolve coleta domiciliar, coleta de lixo público, isso ainda é limpeza urbana, coleta de entulhos, mas vem toda uma questão de limpeza de canais, limpeza de galerias, desobstrução de comportas. Quer dizer, é um contrato amplo, como o nome está dizendo, de conservação urbana, de contratos antigos, que já existe um processo licitatório na rua. Esse processo foi suspenso em função que estava faltando alguns itens, inclusive a audiência pública, já foram feitas. Nós acreditamos que isso possa agora ser um pouco modificado. Se você pensar, por exemplo, o que é que tem que ser feito para manter uma cidade em termos de infraestrutura, praticamente tudo que está na conservação urbana, mais a pavimentação. Até a própria drenagem, em parte, a drenagem das galerias existentes é feita por esse contrato. Então é um valor 3,5%, 3,7%, em termos percentuais é pouco. Considerando, por exemplo, o que gasta Curitiba, o que gasta Londrina, eu não sei São Paulo, mas eles, as experiências que tem da Associação Brasileira de Limpeza Pública, para uma cidade estar bem em termos de limpeza urbana, se gasta de 7% a 11% do orçamento municipal. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Agora, eu não sei o que é o contrato dele, que envolve tudo isso. Né? De um modo geral, é uma referência. Pois é, o nosso é 3,5% agora. Agora, deixa eu lhe dizer. Se em termos relativos é pouco, em termos absolutos, é um peso muito grande para o município pobre como Belém. São mais de 320 milhões de reais. Hein? São mais de 320 milhões de reais por ano. Não. Então, 11 por mês. Sim, mas envolve também a questão do Aurá e a questão toda que eu lhe falei, de drenagem, assim por diante. Eu precisava separar o que é limpeza urbana. 120 milhões. É 120 milhões. 120 milhões, desculpa. São 11 vezes é 120. Esse que é o orçamento. Esse é o orçamento, é 120 milhões. Tá. Só para encerrar, eu acho que eu respondi essa pergunta. Tá? Isso faz parte do plano da LBO e faz parte dos PPA. Bem, acho que não tem mais nenhuma questão pendente e eu me considero insatisfeito de estar aqui prestando contas, sabendo que existem falhas, dificuldades operacionais para se cumprir, mas apresentando uma proposta que tem que ser naturalmente debatida pelos seus técnicos, por vocês, e a Prefeitura estará próxima, esclarecendo, inclusive, qualquer dúvida que assim ocorra. Então, doutor Moraes, muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui e discutir esses assuntos tão pendentes com vocês. Ok, antes de passar ao finalzinho mesmo, eu quero passar a palavra ao promotor de justiça de Ananindeua, o doutor José Godofredo, para se manifestar sobre a estratégia lá em Ananindeua. Boa tarde a todos, agora já encerrando. Apenas para prestar algumas informações com relação a esse processo no município de Ananindeua. Nós fizemos uma reunião aqui há 3 semanas atrás, com a presença de representantes dos municípios de Ananindeua e também de Marituba. A doutora Andréa está aqui também, outra promotora,
porque alguns desses compromissos firmados no pacto são de responsabilidade do município de Belém, outros do município de Ananindeua, outros do município de Marituba. E nós separamos, a partir de um trabalho feito aqui pelo próprio Ministério Público, pelo CAU Ambiental, separamos aqueles compromissos que são pertinentes exclusivamente ao município de Ananindeua e iniciamos uma série de reuniões convocando os secretários ligados aos temas para prestarem esclarecimentos com relação a isso, esperando, inclusive, o desenvolvimento dessa audiência pública aqui, para que nós possamos, a partir daí, fazer a audiência pública em Ananindeua, justamente com o CAO de meio ambiente, e também com Marituba. Existe uma situação diferenciada com relação aos impactos que são sofridos no município de Ananindeua e com relação ao município de Belém. Um deles, um grande produto desse impacto é a questão da mobilidade, porque o fluxo de veículos pela região das Aguardinas causa um problema muito grande e ajuda a engarrafar ainda mais a situação da BR-316, com repercussões basicamente no município de Ananindeua, mas na região metropolitana como um todo. O primeiro passo que nós entendemos como pertinente, não é o mais importante, mas é o prioritário, na verdade é o primordial, é a realização do cadastro, porque sem o cadastro, sem a identificação, sem o diagnóstico das pessoas que estão trabalhando nessa área, nós não podemos avançar nas demais ações. Porque nós primeiro precisamos resolver a questão das pessoas que estão trabalhando nessa área, dar prioridade a isso, para depois nós trabalharmos e ver como é que isso vai ser encerrado de uma forma definitiva. Então, existe um cadastro, que foi um cadastro provisório feito em 2013 pelo município de Ananindeua, com um diagnóstico que não espelha ainda aquilo que nós entendemos como pertinente, mas que já dá algumas referências, como relação ao número de pessoas existentes, o número de membros por família, a situação da qualificação porventura existente, os interesses que esses grupos têm em algumas qualificações, em permanecer na atividade ou em sair da atividade, a qualificação, a formação escolar dessas pessoas, enfim. E foram feitas também algumas ações na área de saúde específicas pelo município de Ananindeua, fora o cadastramento específico para essa questão. Então, são essas ações. Mas isso foi tratado apenas pelas pessoas da área social, ou seja, nós convocamos primeiramente a Secretaria de Ação Social, na semana passada, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Habitação, para discutir essas questões, esperando o resultado e o produto dessa audiência pública para que a gente possa marcar essa segunda audiência. Só lembrando para o secretário, com relação, não é o nosso tema aqui, enfim, mas como já foi pontuado 2 vezes, a questão da Bacia do Una, tem uma ação pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado com relação a essa questão que envolve a Prefeitura de Belém, para a gente também observar. Muito obrigado. Bem lembrado, o colega foi bem oportuno. Nós estamos há algum tempo já negociando com a Prefeitura, devemos fechar isso em breve, né? Um acordo para homologar nos autos dessa ação, viu, doutor? Nós estamos fazendo um acordo com a Prefeitura para deixar esse processo que não andou realmente no Judiciário e atenda no acordo, nós possamos fazer todas as obrigações de retomada da Bacia do Una, do gerenciamento da macrodrenagem da Bacia do Una. Eu vou resgatar alguns itens aqui que eu lembrei, só para a gente fazer uma revisão geral, além dos pontos que foram expostos pelo secretário na apresentação dele. Eu anotei aqui a proposta do prefeito do Comitê de Acompanhamento, das modelagens que podem gerar situações específicas para análise no sistema da coleta coletiva, a cobrança dos planos de gerenciamento dos grandes geradores e o evento sobre resíduos sólidos em Belém, junto com a ABS. A Prefeitura colocou isso também. O Ministério Público, além do evento com a ABS, que talvez nós possamos fazer juntos, vai também abrir o procedimento dos grandes geradores, e nós iremos fazer essa fiscalização, essa cobrança também dos grandes geradores. Em relação ao evento com a ABS, talvez os catadores pudessem apresentar também a sua tecnologia, digamos assim. A feira pudesse ser não só realmente de equipamentos, mas também das atividades dos catadores. Se os catadores tiverem interesse, acho que é interessante ter essa visibilidade, né?
Quer dizer, os catadores têm soluções também, e as soluções podem ser melhores até do que as soluções tecnológicas ou complementares, que eu acho que é mais correto falar assim, né? Eu queria demonstrar que esse é o procedimento. Este é o procedimento que o Ministério Público abriu muito antes da lei, inclusive, para tratar da questão dos resíduos sólidos. Eu espero que ele não cresça muito mais do que isso, para absorver papel, né? Exatamente. Mas eu espero que no futuro ele nem seja reciclado, ele seja um momento de fechamento de uma questão, que nós possamos arquivar sem precisar ingressar em juízo, sem precisar entrar judicialmente com o processo, e que nós tenhamos sucesso aqui de como realmente transformar uma ação, um grande problema social, um grande problema econômico, um grande problema ambiental, e um grande problema moral também, que não só inclui os gestores públicos, mas inclui toda a sociedade, num caso de sucesso, num caso realmente de finalização. Eu vou finalizar realmente, tá, Jonathan? Então, eu só queria agradecer a presença e dizer que vocês todos são participantes desse processo. Cada um com a sua responsabilidade. Assim como o Ministério Público, eu queria que nós pudéssemos fazer aquilo que no direito é o mais caro hoje. A dignidade humana é o principal a ser defendido pelo direito. O ponto de partida, a gênese dos direitos fundamentais é a dignidade humana. E a dignidade humana passa pela dignidade pessoal de cada um de nós. Vamos fazer o melhor que nós podemos fazer individualmente. Vamos ter dignidade de fazer o melhor. Não é para fazer o rame-rame, não. Não é para fazer o mais simples, nem o mais barato, nem o mais rápido, nem aquilo que pode até mancar. Nós temos que fazer o melhor, realmente. É isso que dá dignidade à nossa existência. E que pode nos defender em relação à nossa consciência e em relação às gerações futuras. Muito obrigado. Tem mais detalhes aí, tá bom?